Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Alupartes Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Audrey Dias, diretora da Alupartes, e hoje vamos falar de um tema de extrema relevância. É aquilo que faz a gestão, que permeia toda a relação entre as construtoras, a indústria de esquadria e as obras de alto desempenho. Eu tenho a honra de trazer para vocês engenheiro civil, vice-presidente de engenharia da Brookfield Properties. Trago aqui meu amigo Fábio Moraes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Audrey. E acho que, primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, não só como Alupartes Consultoria, prestação de serviço em esquadrias, mas por esse trabalho magnífico desses podcasts, tem trazido muito conhecimento para todo mundo da indústria. Muito legal, acho que espero contribuir aí com vocês também no nosso bate-papo. Ah, sem dúvida. O nosso objetivo é realmente levar informação de qualidade, informação útil para que nossos ouvintes, que na maior parte das vezes são administradoras, são síndicos, construtoras, engenheiros, arquitetos, fabricantes de esquadrias. Então a gente quer levar informações para que eles possam incorporar em suas empresas, em suas práticas técnicas, práticas comerciais. E nada melhor do que termos aqui convidados ilustres como você. Faz um tempo que a gente tenta um horário na agenda do Fábio, mas ele é super ocupado. Finalmente deu certo. E eu gostaria que você contasse então um pouco para o nosso ouvinte a sua trajetória até agora. Hoje você está à frente das operações aí como vice-presidente de engenharia. Sim. Eu, tenho quase 25 anos, quase não, um pouco mais de 25 anos de mercado. Eu lembro que eu te conheci anos atrás numa construtora, na Barbara Construtora. Isso. Acho que meu primeiro trabalhei em obra no começo. O primeiro prédio que eu trabalhei foi um prédio comercial na Avenida Cardoso de Melo. 1460. Exatamente. Lembro até hoje. A Alupartes era os consultores. Método tradicional ainda. Exatamente. Montante vertical, horizontal e colando vidro na obra. Exatamente. Fachada stick glazing. A gente tá falando de que ano? Isso foi em 2000, 2001. Faz bastante tempo. Tamo velho. Mas tudo experientes. Experientes. E aí depois trabalhei também na Camargo Corrêa de Desenvolvimento Imobiliário, na Cirela, e aí agora por fim na Brookfield Properties, né? A Brookfield Properties faz parte do grupo Brookfield Asset Management, que o grupo ele atua em 4 segmentos: energia, infraestrutura, private equity e properties. No Brasil, a gente hoje atua em 3 segmentos: logística, os prédios comerciais e os residenciais para locação, né? E temos aqui mais de 50 ativos em operação. Mais de 50 ativos? Mais de 50 ativos em operação, alguns desenvolvimentos, e temos boas experiências aí em esquadrias. Você tem também, como Alupartes Serviço, também nos ajudado aí a resolver alguns dos nossos problemas, que faz parte. Acho que não resolver o problema, mas continuar a vida útil do empreendimento e o desempenho adequado das esquadrias. Exatamente, porque afinal não basta só construir. A gente precisa cuidar de tudo que foi construído, e a Brookfield ela é referência nisso, nessa preocupação. Então, como o Fábio trouxe, já há algum tempo a gente trabalha de forma colaborativa com eles, cuidando das edificações. E tem se mostrado um trabalho assim, eficiente, principalmente quando a gente fala a longo prazo. Sim. Eu acho que assim, a gente tem que tratar as esquadrias como um sistema técnico. Exatamente. E não como um sistema de acabamento ou de vedação. E por muitas vezes, eu não vou, dado o que eu estou falando, que eu vou falar, o que eu estou falando, estou generalizando, mas os processos eles têm melhorado, né? Não só nas grandes obras, porque às vezes nas grandes obras você tem todo um corpo aparato, técnico. um corpo técnico para te ajudar, né?
Mas desde o início, se a esquadria for trabalhada como um sistema técnico, ela, ao longo do processo construtivo, de desenvolvimento de projeto, do processo construtivo e depois da vida útil, a gente vai ter uma excelência, né? Com A gente vai certeza. atingir os objetivos do que as esquadrias podem trazer para a gente, né? De conforto térmico, conforto acústico e entre outros, né? Então, acho que a gente, vamos lá, a gente está falando de um sistema que tem uma relevância de custo no prazo da obra, por que não tratar como a gente trata os outros? Uma estrutura, uma fundação e as instalações. Com a mesma relevância. Exatamente. Então, o Fábio, ele traz aí sobre o seu portfólio, sobre sua carteira, muitas edificações de alto desempenho. E hoje a gente vai falar aqui sobre essas relações importantes que é entre a construtora e o fabricante de esquadria. Então, o que eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte é como que essas grandes construtoras, essas grandes empresas que detêm os ativos imobiliários no mercado fazem a gestão, fazem a contratação dos seus fornecedores, dos seus parceiros, em específico dos fabricantes de esquadrias. Eu acho que assim, a contratação, ela é um processo que eu sempre falo para as empresas que estão participando das nossas concorrências, seja a concorrência do que for, é um processo de trazer confiabilidade. Então, quem está te entregando uma proposta, mais do que aquela proposta técnica comercial, ela precisa transmitir uma confiabilidade para quem está contratando. Então, esse processo ele não é simples, né? Então, esse processo, por muitas vezes, você não pode querer contar com o seu fornecedor só na época da contratação e da execução. Coloque ele a gente chama na pré-construção. Peça ajuda Na para todos eles. concepção Na dos projetos, concepção. no estudo dos projetos, na fase de consultoria em Isso é si. muito importante. Obviamente, todos os consultores, todos os projetistas são, obviamente, importantes para o processo, mas se trouxer gente para oxigenar aquilo que você está pensando, como você implementar, as ideias vão surgir e a gente vai ter uma excelência depois na execução muito melhor. Você Né? defende a contratação estratégica, naquela onde você coloca o seu próprio fornecedor colaborando na construção do produto, na concepção daquele produto que no futuro Sim. ele vai poder ofertar. Sim, e eu falo uma coisa que nós não construímos, nós sempre contratamos uma construtora para construir, que essa construtora contrata inúmeros fornecedores, dentre eles o caixilheiro da obra, ou o fornecedor do vidro, todos eles. O consultor também de O esquadrias é a consultor, construtora. isso. Então, assim, os atores principais precisam estar na mesa. Nós não fazemos nada sozinhos. Os desenvolvedores, os incorporadores, né? Então, vamos trazer logo a construtora para dentro do jogo e com isso ela vai trazer Os seus braços. os seus braços, né? Então, a gente tem experiências bem positivas quando isso acontece lá atrás. Na fase de projeto, que Na ocorre fase de geralmente projeto. quanto tempo antes da construção? Hoje, talvez assim, 1 ano, né, para você começar a desenvolver desde um estudo preliminar até um projeto executivo, que passa pelas aprovações legais, né? Isso vai depender muito do tipo Então, de empreendimento. Antes de um pré-lançamento, você tem aí 1 ano e meio de estudo de projetos. A depender do produto. Um prédio comercial, por exemplo, ele demanda um prazo maior, principalmente por conta da legalização do empreendimento. Então, você tem esse prazo para poder estudar bem aquilo que você vai fazer, planejar bem. E o planejamento é essencial, né? Para você evitar fazer ações inesperadas lá na frente, os improvisos. Os improvisos são a pior coisa que pode acontecer na construção. Imprevistos, imperícia e negligência. Porque o improviso leva tudo a isso. Leva exatamente. Leva Imprevisto, a imperícia e a negligência, exatamente. É o tripé, a tríade. Né? Então, em tudo. Né? Não estamos falando só numa execução técnica de alguma coisa. A gente trata muito também a segurança na execução de cada um dos serviços. E executar uma fachada de prédio de vidro é um serviço de risco alto.
Com certeza. Então, se não planejada a execução, a segurança, como eu vou fazer aquilo, lá na frente vai acontecer os improvisos. E aí, os problemas que a gente já conhece. Exatamente. E não é nem só questão dos imprevistos. A gente sabe que o custo de uma esquadria chega em torno de, sei lá, de 15% a 25% do custo total de uma obra, a depender do padrão da edificação e também dos materiais que vão ser utilizados. É isso mesmo? Para Brookfield, as esquadrias, elas representam essa Sim, entre 15% sim. e 25%? Um prédio comercial, né, que é o nosso... Vamos falar, a gente Um tem o maior comercial de peso, alto padrão, com fachada toda cortina de vidro, 15%. uma fachada unitizada, por Uma fachada exemplo. unitizada, 15% do custo Representa da obra. 15% do custo total da obra. Exatamente. Então, Ele chega a ser o maior custo? não Sozinho, é a isolado? estrutura é o maior custo, né? Quantos por Mas cento? a estrutura, 20%, 25%, depende da estrutura. Do Você sistema pode fazer construtivo. sistema construtivo, você pode fazer estrutura metálica que vai pesar mais, aí acaba descendo o resto dos itens, né? Mas é um item extremamente relevante, né? 15%, 15%. né? Então é estrutura, instalações e Em esquadria. termos de percentual, estrutura é o mais Estrutura, aí tem oneroso, instalações, elétricas, hidráulicas segundo. junto, instalações mecânicas, que é ar-condicionado, extração de fumaça, né? E se a gente colocar nesse bolo de instalações também a automação de um prédio comercial. Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem Muito de bem. algo que custa, que seja de 12% a 18%, que é mais ou menos por aí um prédio comercial. Temos que cuidar bem, né? E uma coisa interessante que você pega na maioria das construtoras, ele tem um especialista em instalações lá dentro de casa. Ele, por muitas vezes, tem alguém de estrutura, mas quem tem alguém de esquadria? Poucas. Só as grandes construtoras. E eu, assim, Só as grandes construtoras. faz tempo que eu não vejo, É. né? Então, acho que a gente tem que fomentar isso, né? Você colocar um engenheiro, obviamente, as empresas das grandes obras, você tem um engenheiro cuidando basicamente da fachada, Uhum. né? Só que é um engenheiro generalista, tem um conhecimento. É o clínico É geral. o clínico geral. Porque ter um engenheiro de instalações cuidando das instalações e não ter um especialista cuidando disso? Das esquadrias. Todo dia. Uhum. Não só a gente... Em loco, no canteiro de Em obras. loco, né? A gente contrata, nós como desenvolvedores, contratamos o consultor não só para fazer o projeto, mas para acompanhar a obra também e depois fazer até o comissionamento As visitas periódicas, das a esquadrias, fiscalização né? é feita pelo consultor de esquadrias, Sim. no caso da Brookfield. Sim, mas eu acho que assim, o que a gente tem que fomentar nessas obras, óbvio que isso não vai caber numa obra de um prédio residencial, De menor esse custo porte. não se dilui, ou às vezes você ter uma empresa que tem muitas obras, ter esse profissional rodando todas as obras, isso se paga, né? Porque ele vai atuar desde a contratação, né, daquele fornecedor, que é um processo extremamente importante, né? É uma obviedade falar isso, mas às vezes a gente não completa todos os checks dessa contratação. Então, é entender a capacidade financeira daquele fornecedor para aquela obra, né? Então, às vezes a gente está fazendo obra de 15 mil, 20 mil metros quadrados de fachada. Imagina o tamanho desse contrato. Esse fornecedor que você está querendo contratar... Tem fôlego para isso. Tem fôlego para isso, né? A capacidade produtiva dele, ou seja, lá na fábrica dele, a obra que você vai colocar para ele vai tomar quantos por cento da capacidade produtiva? Dele? Dependendo, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes vai tomar 80%. Por isso que muitas vezes vocês buscam um consórcio. Também. Acho que as grandes obras... As grandes obras. Até as empresas, até os próprios caixilheiros montam Preferem. esse consórcio porque... eles ficam também estrangulados. Eles precisam, não dá para você colocar todos os seus ovos numa cesta só. Exatamente, né? Exato. Então, a capacidade produtiva, a capacidade operacional. Então, quantas pessoas essa empresa vai ter que colocar na obra? Né? No começo, na concorrência, quando você está ali no processo comercial, todo mundo consegue, né? Mas aí é você avaliando o histórico dessa empresa, o que ela já fez, como é que ela reagiu aos problemas, né? Então, essa avaliação é importante. Você sabe que recentemente eu participei de uma licitação que a Brookfield estava conduzindo
de um grande retrofit aqui em São Paulo. E na ocasião, o pessoal da engenharia, da Brookfield, me pediu eu tinha que colocar, se eu não me engano, eram 8 equipes. 8 balancinhos na obra, porque iríamos atacar várias áreas simultaneamente. E isso foi uma coisa que até me deixou receosa de dar um passo à frente. Porque quando eu fui fazer ali a conta, eu falei, poxa, são muitas pessoas, é uma equipe muito grande envolvida em uma única obra. Sim, sim. É esse aqui que chama a capacidade operacional da empresa. Exatamente. E realmente nós, a Aluparts, você vê, estamos há 35 anos trabalhando, somos uma empresa familiar e a gente precisa trabalhar realmente com muita seriedade, com muito controle, com muita inteligência, porque a gente pode colocar a perder uma empresa de décadas. E isso quebra sem obra, né? Exato, basta 300 obras para construir uma empresa e uma para acabar com tudo. E na época a gente acabou não vindo a ser contratado por uma questão de negociação, de preço. Mas foi justamente por isso, porque eu ia colocar um efetivo muito grande nessa operação e isso ia me reduzir. Sim. A minha oferta de trabalho para o resto do mercado e eu não conseguiria, em razão disso, chegar no preço que... E às vezes no meio da obra, na hora que você vai fazer um trabalho como esse, quem está contratando, foi bom você ter colocado esse assunto, eu só vou voltar um pouquinho. Às vezes quem está contratando não sabe quantas pessoas aquele fornecedor precisa colocar naquele determinada frente de trabalho. Qual a produtividade que ele consegue? Exato. Né? Então, não dá para delegar planejamento. Não dá. Mas eu não sou especialista. Tá bom, mas a gente tem bom senso, curiosidade e atitude para saber. Nesse exemplo que você deu, era um retrofit totalmente inovador, com soluções... Tenho certeza que uma delas, a gente tem 3 soluções na mesma fachada, uma delas eu nunca vi, os consultores e todos que trabalharam com a gente nesse processo também nunca viram. Tá, aí a gente fala para as empresas, vai lá fazer um mock-up. Eu não quero que você tenha dúvida da sua produtividade, porque a sua produtividade é o que vai gerar seu preço. Eu não quero que você chegue na obra, a gente aperte a mão, a gente assina um contrato e você perca dinheiro. E isso foi interessante, que o objetivo de vocês não era estrangular o fornecedor, não era criar vantagem ou ganhar vantagem em cima do fornecedor, era entender qual era a capacidade técnica e fabril e de produção para que ele pudesse compor os preços com base nisso. De uma maneira adequada. De uma maneira adequada. Não tem sucesso. Óbvio que às vezes assim, cada um vai tomar seu risco, cada um toma o seu risco. E se acontecer um erro, tanto da nossa parte quanto do fornecedor, cabe a cada um suportá-lo, né? Mas, naquele momento da contratação, se a gente fala o seguinte, nós não compramos erro. Então, alguém ofertou um preço, falou, não, em quanto tempo você faz isso? Eu faço tanto tempo. Qual a produtividade? Você percebe que a pessoa não estudou, gaguejou. Lembra que eu falei no começo? Entreguem confiabilidade. Exatamente. A gente não contrata ninguém se a gente não tiver essa confiança, porque depois vai gerar problema. Vai gerar. A gente... Vai vir a conta e a conta é cara. Vai virar a conta. Não, mas você tem um contrato jurídico forte e tal. Não é isso. A gente não quer ver ninguém quebrando nossa obra ou tendo um problema financeiro. Óbvio, às vezes acontece. Cada um tá envolvido no risco do seu negócio. Nosso negócio não é fazer esquadrias, nosso negócio não é construir, nosso negócio é desenvolver, alugar, né? Isso pode gerar uma série de problemas e é um risco nosso, né? Mas então, se a gente puder, nesse momento da contratação, sempre ajudar nesse processo, mesmo não sendo especialista naquilo, e a gente tenta fazer com que, eu falo, nosso time está contratando, vire o especialista, saiba mais do que quem está orçando. Então, esse é muito nosso propósito nesse momento. Mas você sabe que eu senti exatamente isso. A gente sentou numa mesa para negociar e, obviamente, o valor limite deles era algo em torno de 20% a menos do que eu tinha ofertado. E ele falou, olha, Audrey, faça se você se sentir confiante, dê só um desconto se você achar que você realmente pode. E quando a gente fez os estudos, em razão do efetivo que eu ia colocar, em razão de todo o nosso empenho naquilo, era um contrato longo, extenso, mais de um ano. Sim.
a gente preferiu, falou, olha, a gente sabe muito bem fazer esse trabalho, eu sei que eu poderia fazer bem, mas vai acabar me comprometendo. Sim. Por esse preço eu conseguiria absorver, por esse daqui ele vai acabar me comprometendo. Então a gente teve essa transparência Sim. acho que tanto você Entender sentiu os na limites. gente, quanto nós sentimos qual era o limite financeiro do investimento, que foi altíssimo. Então a gente sentiu qual era o limite um do outro e a gente recuou. Eu vou usar uma frase do Luiz da Rocontec, ele fala assim: eu vou dar meu preço para ganhar feliz e perder feliz. É isso mesmo. Mas e você sabe que eu perdi feliz Mas é lá, isso, porque eu fiquei feliz, porque vocês estão sendo super bem assessorados pelo consultor, e também quem ganhou, eu falei, eu fico feliz de perder para eles, Sim, porque eu sei que eles vão trabalhar como nós, na mesma qualidade que a gente trabalharia. Sim. Então, tá dando tudo certo, tá indo bem, a obra acaba agora em agosto. E acho que de um pouco que eu falei aqui, né, da fase de elaboração desse projeto, as 6 mãos trabalhando. Estudaram mais de 6 meses uma solução de recuperação. O mais fácil era troca tudo, mas eu não preciso. Primeiro assim, a gente falou, não, eu preciso me convencer. Eu não tô conseguindo me convencer que eu preciso trocar tudo. Tá bom, agora vamos E não estudar. precisava. Não precisava, e longe de precisar, e só que as soluções, elas não estão ali no mercado, né? Não são prontas. Não são prontas. Soluções de manutenção não são prontas. Não são Tem prontas. muita engenharia envolvida. E é isso que você, cliente, entende. Você vê valor nisso. Quando a gente chega já vários prédios, a Lupartes entrou com alguma solução, você para escutar, para entender, você questiona, você vê valor naquilo, você se interessa. Você não está comprando por preço, você está comprando a resolução do seu problema. É aquilo, o custo-qualidade. Custo-qualidade. Custo-qualidade, para mim, é sinônimo de pensamento de longo prazo. Exato. Como é que você define isso, né? Qual o melhor custo-benefício ou custo-qualidade, né? Se você não pensar no longo prazo, você não vai montar bem essa sua equação de custo-qualidade. Que é pensar no longo prazo? É você pensar que aquilo vai ter uma vida útil, vai ter uma assistência técnica, que seja pelo fornecedor que fez, mas depois também que acabar a garantia dele, né? Então, é muito isso. Se você pensar em longo prazo, você vai tomar a melhor decisão dessa equaçãozinha aqui de custo-qualidade. Exatamente. Caso contrário, não, né? Uma outra coisa importante dos fornecedores, que eu acabei esquecendo de comentar, é assim, eu chamo de suporte técnico. O atendimento real. Não é só a execução. Exato. Mas assim, até chegar na execução, a engenharia, né? Essa empresa tem um suporte técnico adequado, são pessoas ali gabaritadas para atender aquela sua necessidade, seja lá qual for, né? Nosso grande volume aqui são os prédios corporativos, acho que é o maior volume onde tem esquadrias. Temos residenciais para locação, os galpões também, mas os corporativos é onde a gente vê fachadas enormes, né? Complicadíssimas, Exato. Os arquitetos cada vez mais desafiadores. Arrojados. Né? Isso é legal. Os arquitetos estão ousados e estão aprontando aí. Depois vem a engenharia. Mas é legal. Trabalhar para fazer dar certo. Faz a gente trabalhar. Exato. Né? Então esse suporte técnico é importante, porque isso vai ser importante na formulação da proposta desse fornecedor até a entrega final. Exatamente. E me conta, na sua experiência, qual que tem sido o papel das esquadrias nos empreendimentos de alto padrão da Brookfield? Assim, tem o tripé, né? O conforto acústico, térmico e eficiência energética, né? É a menina dos olhos. É isso, e por isso que eu falei, comece lá atrás, não abandone, comece lá atrás, é um sistema técnico, comece lá atrás a estudar no início do desenvolvimento de projeto, para você colher todos os frutos. Isso, obviamente, assim, nas grandes obras, nos grandes projetos, isso já é feito, né? Só que a gente tem que potencializar isso para outros também, né? Fora do Brasil, as esquadrias de alto desempenho, elas são muito acessíveis. Aqui não.
Você vai no empreendimento econômico, você tem que É usar uma ali, você vergonha. quase se abre, Uhum. né? Quase cai na sua mão, É né? uma Então, assim, vergonha. tem evoluído, a norma de desempenho veio para isso, foi um baita de um golaço aí, Mas somente nas né? edificações residenciais. É, mas eu acho que assim, o comercial já tem, você já tem um plus técnico a mais que o mercado te exige, né? Então, quando a gente tá falando de Mas a uma. gente vê cada barbaridade. Tem. Mas eu acho que a É, barbaridade, às vezes, é assim: eu tenho um produto bom, com uma localização boa, só que com um processo do todo, do projeto, especificação, meio bagunçado, conturbado. conturbado, né? É. E muitas vezes são aquelas reengenharias que não te levam a lugar nenhum, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Até por isso que o acompanhamento na obra é É importante, importante. porque fornecedores e fornecedores, né? Aquele que vai tentar fazer alguma coisa fora do que está especificado em projeto, se ninguém vê, vamos levar em frente, né? Eu vejo muito que a Brookfield ela presta atenção nessa questão do projetar com eficiência, né? Despender tempo nessa questão de projeto para construir com excelência. Porque assim a gente consegue edificações mais saudáveis, mais duradouras. A gente tem. Nosso negócio é esse, né? Nós somos uma empresa de base imobiliária, ou seja, a gente fica no negócio. Você A fica, gente não não constrói e desenvolve, cai fora. constrói e vai embora, né? É. E eu acho que isso faz com que automaticamente, esse tipo de empresa como nós, ou deveria, todas elas, pensarem no longo prazo. É aquilo que eu falei, é o custo-qualidade, é o custo-benefício, é o Uhum. pensamento de longo prazo, né? Então, você cuidar do prédio, depois operacionalizar ele, te faz mudar seu mindset, né? Para algumas coisas que, não só em esquadria, como um todo, Porque né? você vai fazer a gestão daquele empreendimento. Ah, Então, então, você, mais do que ninguém, está interessado em diminuir a problemática, sim, né? sim, Em sim, sim. diminuir retrabalhos, em reduzir pós-obra. E assim, entender que lá na frente toda manutenção vai existir, seja ela corretiva e preventiva, só que ela seja exequível, porque às vezes você nem tem Exatamente. como fazer uma Muitas manutenção vezes. em algum lugar. Você deve Uhum. passar muito por isso. Como é que eu acesso aquele lugar, Muitas vezes você não consegue né? trocar um vidro em fachada porque você não tem Ah, acesso, você não ah, tem pontos de ancoragem, não foram provistos. Esses dias mesmo veio uma fachada de um prédio no interior de São Paulo para orçar a vedação, infiltrações generalizadas por toda a fachada, um prédio comercial. Você não tem como instalar um acesso por cordas, você não nem como fazer o trabalho por um andaime fachadeiro, porque é todo recortado, ele é todo cheio de desníveis e jardins suspensos. Uma plataforma não entra também porque a entrada é inclinada. Você fala, quem que projetou essa desgrama aqui? Parece um Frankenstein. é isso. Deixou tudo pra frente, né? Fez a arquitetura, Fez fez a tudo, não estrutura e pensou na. esqueceu. E cadê o projeto de ancoragem, Isso né? se chama manutenabilidade das Ah, edificações. ah, Você projetar, você construir algo que depois você possa cuidar, sim, você possa sim, manutenir. As sim. fachadas, muitas não têm manutenabilidade, elas. Eu acho que assim, até as empresas de esquadria, elas também têm que ter um olhar disso, né? E às vezes elas não fazem parte, por muitas vezes, daquele processo de desenvolvimento desses projetos, né? Mas ela vai executar, ela fala, ó, pessoal, é o seguinte, eu vou ter que voltar aqui. Toda obra gera um problema, volta ali na assistência Uhum, técnica. Eu não tenho como acessar isso aqui depois, ou eu vou ter. exatamente. Como é que eu faço isso? Não, essas empresas têm um papel de ajudar também, Mas elas né? ajudam? Vocês percebem que Eu esses acho que, parceiros ajudam? assim, alguns sim, mas você vê que talvez, não sei, acho que falar a maioria, não vou estar sendo correto, mas às vezes ele tem um propósito de início, meio e fim. Então, ser contratado, fazer a obra, entregar no meu custo e no meu prazo e ir E cai embora. fora. Não dá para ser assim, né? Então, essa entrega de prestação de serviço não cabe mais. Não cabe mais. A gente quer outro tipo de entrega. Essa
é quase se a gente tivesse um grande consórcio com todas as empresas juntas, não tem um contratante contratado, esse seria um grande sonho, vai. Então, assim, é um núcleo ali que tem a construtora, que faz o gerenciamento do todo, mas o seu sócio é o cara de esquadria, é o cara de fundação, todo mundo ali compõe um único objetivo. Se a gente conseguir construir algo assim, sei que não É um sei se sonho? é um sonho, mas tem muitas contratações que a gente De sucesso. de sucesso, sim. Na verdade, formam consórcios, tem grandes obras aí, que às vezes o instalador entra junto com a construtora e quase que formando um consórcio. É muito mais interessante, não é aquele eu quero cada vez mais te espremer e tô saindo, quero ganhar mais e mais e mais e mais. É óbvio, né? A gente tem que perseguir, é muito difícil viabilizar um negócio, né? O custo, ele tem evoluído acima do INCC. Por muitas vezes os preços de comercialização, seja de um prédio comercial, num galpão, de um residencial, não acompanham essa oscilação do custo de construção e fica mais desafiador para a engenharia, né? Mas eu acho que se a gente construir isso, e existem muitas empresas que constroem isso, com grandes parcerias, né? Então, assim, eu tenho aqui duas empresas de esquadria que são os que mais trabalham para mim e vão embora. Você confia e eles te ajudam. Acho que é isso, né? Para ser um parceiro de esquadrias, um fabricante de esquadrias e participar dos empreendimentos Brookfield, o que precisa? O que você busca nesse parceiro? Vai muito em função da obra. Como eu tinha comentado, se a gente está fazendo uma obra de 20 mil metros quadrados de fachada, como eu falei num outro evento, nós não vamos apostar. Não vão arriscar. Não, tem que ser ali aqueles 3, 4, 5 empresas, porque são aquelas que vão ter capacidade produtiva, operacional, uma excelência técnica, financeira, né? Que no momento de uma hora vai apertar a obra, ele vai ter que colocar mais gente, né? Então essas empresas precisam ter esse volume por trás delas. Vocês não arriscam. Essas obras não dá para arriscar. Afinal, Porque assim, se você atrasou a fachada, você atrapalha todo o atrasa resto. uma série de serviços internos, né? E um prédio comercial sem alugar, um atraso de um mês, é muito dinheiro que você deixa na mesa, né? Então para grandes empreendimentos, vocês não arriscam. Afinal, vocês são Brookfield. não vale a pena. Eu acho que também por isso, mas é aquela avaliação, né? Que a gente falou, eu vou olhar todos esses pontos aqui. Sobraram esses aqui. Esses aqui, eu não tô desmerecendo ninguém. Quem somos nós e quem sou eu? Não tô falando isso. Mas para essa obra aqui não dá. Para essa outra aqui, vamos lá, vamos em frente, né? A gente tem que também... essas empresas nasceram um dia. Alguém deu uma oportunidade, né? É um consórcio que você falou. Entra com um consórcio, vai construindo. Vai né? construindo o relacionamento, a confiança. Então, é um processo. Eu acho que mas é isso. Eu acho que tem que ser uma empresa assim, o que eu falo, não venda o produto, venda uma solução, Venda atendimento e a confiança. Atendimento, qualidade. Então, se você estiver vendendo só produto, você vai estar fadado a não ter uma longevidade com aquele determinado cliente. Talvez você vai ganhar aquela concorrência, mas você está vendendo mais que isso, né? E por muitas vezes, mas aí na hora que eu agrego alguma coisa, o cliente acha caro. Mas calma. E esses parceiros estão atendendo? Sim, sim. Eu acho que sim, é falar né, não é sim, né? Não é sim. Eu acho que sim. Mesmo as grandes empresas, elas têm uma dificuldade que elas terceirizam a mão de obra. Principalmente a instalação em obra. Então eu já vi muito prédio que a mesma empresa, uma torre ficou muito boa, a outra torre cheia de problema. Isso está relacionado à mão de obra, em loco. Então, é assim, vou voltar, né? Ficar a ser repetitivo, mas eu vou voltar. Eu acho que assim,
a gente tem que ter, para isso, eu posso ter às vezes uma mão de obra melhor ou pior. O que eu faço? Eu aumento minha lupa. Eu vou ter mais gente olhando aquele serviço. Ah, você tem essa estratégia. Eu acho que às vezes a gente, putz, eu não consigo contratar essa empresa que é a melhor que tem, seja uma empresa de esquadria ou uma construtora. Uhum. Não dá, não tá fechando a conta. Tá bom, então vamos aumentar a nossa lupa aqui. A Fiscalização. E a fiscalização, a gente como contratante até das construtoras, tem que tomar cuidado, né? Pega aquele item lá, que é o grupo onde está alocada toda a mão de obra administrativa. Ah, isso está alto, isso está alto. Falei, calma, isso aqui são os caras que vão fazer sua obra acontecer. Exatamente, com qualidade. Com qualidade, né? Então, essa obra que a gente comentou no começo, em 2020, né? Eu era estagiário, eu saía conferindo a obra inteira. Se você não tem gente para conferir, vai passar coisa sem conferir. 2020 não, 2001. 2001, desculpa. Vai passar coisa sem conferir. Então, você precisa ter gente na obra para conferir as coisas. Não o mecanismo que a ISO 9000 formou, ele é simples, mas a gente tem que fazer ele botar em prática. Eu vou planejar como eu vou fazer, que são os procedimentos. Eu já tenho aqui o critério de avaliação, faça a avaliação. Só que esse fazer precisa de gente. E precisa de gente espalhada por muitas frentes de trabalho. E às vezes você não consegue ter. Exato. E aí vira serviço sem conferência e gera patologia lá na frente, né? Até falar tem muito desperdício em obra, que é isso. Então, assim, é um serviço mal planejado. É desperdício de material, de tempo. É um serviço mal planejado, o que é? Ele entrou no momento errado. Ele não deveria estar entrando naquele momento. Por quê? Teve um outro serviço que não entrou, que depois vai gerar problema e afetar as esquadrias. Exatamente. Isso acontece muito, né? Problema de compatibilização de projeto. Gera muito desperdício na obra, né? Além da construtora, vocês contratam gerenciadoras que fazem essa compatibilização ou vocês deixam tudo na mão da construtora? Depende. Se é um design building, tá na mão da construtora, mas com a nossa supervisão, ou se o design, que são desenvolvimento de projetos, aí fica... A gente fez um prédio comercial que a gente entregou ano passado. A gente desenvolveu os projetos até estudo preliminar e passou os projetos básicos e executivos para a construtora, mas foi um trabalho a 4 mãos. Então, isso fez com que a construtora ganhasse conhecimento do projeto, se empoderassem das soluções construtivas, nos ajudasse até as melhores soluções. Então, isso é um gol também, né? E uma coisa extremamente importante, que desperdício também e retrabalho, especificações, né? Então, não delegue, por mais que você não conheça, não delegue a especificação de um vidro. Tem ali um consultor do seu lado. Exato. Né, para fazer isso. Né? Esse prédio a gente tinha, né, você chama todos os fabricantes principais, vamos lá, vamos desenvolver o melhor vidro para essa obra. Exato. Tem um consultor. Porque você ganha em outras áreas. Você ganha nessa questão de conforto térmico, acústico, problema lá na frente. Questão de ar-condicionado, dimensionamento de equipamentos. E quantos prédios a gente não vê depois dando problema em vidro? Relacionado à insolação, muitos problemas ofuscamento, de oxidação de PVB. Então, assim, e aí, a hora que você vai ver, é problema de especificação. Exatamente. Então, adoção de problemas, adoção de materiais não adequados para aquele projeto, para aquele ambiente. Né? Então, tenha o maior número de especialistas com você o tempo todo. Eu concordo. Isso não... Vocês não abrem mão disso? Não, assim, a gente tem alguns que... Né, a gente liga toda hora. Caminho aqui, lado a lado, com certeza. Né, de tudo, de ar-condicionado, de esquadria. Você é uma que a gente sempre tá ligando ali para tirar dúvidas, entre outros projetistas. Não dá, as soluções elas ficam caras, mal planejadas tecnicamente. Como que vocês têm avaliado a capacidade técnica e a conformidade desses fornecedores? Qual é a estratégia que vocês utilizam? Porque tem empresas com ótimo papo, né? Vai lá, sou o melhor, e aqui meu portfólio lindo, maravilhoso. Olha, atuei nessas obras. Eles
te vendem uma coisa, mas Sim. no final não te entregam. E às vezes o momento daquela empresa, ela pode ter tido um momento lá atrás muito bom, muito positivo nesse sentido, mas qual é o momento dela agora, né? Então, a visita em obras em andamento, a visita Vocês lá fazem isso. sim, a visita no local fabril deles, né? Essa avaliação da capacidade financeira, essa conversa com outros também clientes dessa empresa, né? Como é que ela está preparada, né? Então, ó, daqui 1 mês você precisa botar tantas pessoas, daqui 2 meses. Eu vou contratar no mercado, estou terminando uma obra. Então você consegue enxergar quando uma empresa está mal planejada para aquela proposta. Vocês pegam isso de cara. São aquelas respostas comerciais. Vocês costumam ir na fábrica do cara? Sim. Porque a excelência nasce lá, né? Nasce lá, com certeza. Então, a excelência nasce lá, eu acho que é primordial. Porque isso, de novo, é o desperdício de, às vezes, não só de material, mas de tempo também, né? Uma fábrica mal planejada, mal estruturada, vai te levar a erros que vão chegar, às vezes, materiais lá totalmente inadequados. Não Né? conformes, com certeza. Então, e aí, não, ela vai arrumar, eu sei, tá, mas e o tempo que isso vai né, o problema de tempo que isso vai te gerar? Então, entre desenvolver uma nova parceria ou manter essa já parceria consolidada, vocês buscam manter a parceria consolidada? Por um caso de uma obra com volume ou uma obra que às vezes nem é volume, mas ela é extremamente técnica, sim. A gente já fez um trabalho extremamente simples, no alto de um prédio, no topo de um prédio, quer dizer, desculpa. Num cliente também. Num cliente complicado, numa situação de trabalho, de risco, de segurança complicada, não vamos arriscar. Risco zero. Não, vai no tradicional, vai no... Não dá, né? Não precisa, né? E com relação aos fornecedores de esquadria, os fabricantes, o que você tem enfrentado de dificuldades nessa prestação de serviço? Você pode contar um pouco pra gente? Aposto que tem um monte de fabricante. Esse episódio vai atrair com certeza um monte de fabricantes. Sabe aqueles fabricantes que geralmente não assistem o podcast da Luparts? Porque a Luparts só fala de manutenção de fachadas, esquadria, de problemas, de patologias. A gente traz aqui muito sobre o que não deu certo, sobre essa questão, a importância da gestão das manutenções, sobre garantia, sobre o pós-obra. Ó, galera, corre. Certeza que hoje, ó, se você é fabricante de esquadria, tá assistindo esse podcast, coloca aí, marca nos comentários, porque eu quero saber, quero entender aqui a presença de vocês. Conta pra gente. E assim, só um parênteses, né? Não existem inúmeras obras, talvez a maioria que são excelência, inúmeros bons caixilheiros, né? O nosso prédio hoje, onde é o nosso escritório, tem um grande problema de infiltração de fachada, né? Ele é perfeito, então assim, é o parque da cidade, então aqui quem fez e quem é a construtora e quem foi a empresa de esquadria sabe, então parabéns ali que foi um prédio muito bem fabricado, feito. Mas você tem o condomínio em si, eu sei porque a gente presta serviços pro condomínio. Sim. E o condomínio tá constantemente fazendo manutenções preventivas, ele não espera dar problema. Acho que esse talvez seja um pouco do segredo, né? A gente cuida... acho que a gente cuida muito bem dos nossos ativos. E é isso, a gente tenta antecipar, né? Muitas vezes nós erramos, mas a gente tem uma excelência aí na gestão. Na gestão. Com certeza. Né? Mas não foge não. Me conta quais são os desafios que você tem enfrentado com os fabricantes de esquadrias. A maior, você vê, nas conversas com empresas como nós e construtores, é previsibilidade. Então, assim, é um cronograma pactuado que não acontece. A entrega do produto na obra e depois também na instalação. Mas acho que prazos seria o mais crítico. Que é a previsibilidade, porque assim, você está se planejando para aquilo, para começar a montar a fachada naquela data, atrasou 1 semana, 2. Tá bom, então agora você precisa colocar mais uma frente, não tem gente. Então, isso é um pouco
Aí tem que tomar cuidado, que às vezes é um problema pontual daquele fornecedor, que não honrou um compromisso dele. Mas eu acho que a gestão, por isso que a gestão nossa e das construtoras, dos envolvidos, daquele consultor que está com você. Então tá, quando que você vai começar a fabricar? Antes, vou voltar um passo. Quanto tempo você demora para fabricar? Tanto tempo, tá bom. Qual a sua produtividade lá na fábrica? Às vezes, então, essas perguntas e a avaliação dessas respostas são primordiais, às vezes, para você também não se enforcar, né? Você já dá um prazo para ele que é impossível. Exato. É aquele negócio da negociação. Ele não quer perder o negócio, ele Você diz tem que que tudo saber bem. quando sim é não e quando não é sim. Exatamente. Então, esse é o nosso papel. Então, você já sentou no erro. É aquilo que eu falei que a gente tem que fazer. Sentou no erro. É assim, eu não vou sentar no erro. Então, quando você precisa... deixa eu entender. Tá, vai no detalhe. Tá bom. Você... Eu acho que tá tudo... Você tem essa produtividade na sua fábrica. Faz sentido. Quando você vai começar a fabricar? No dia tal. Dia tal, tem alguém lá na fábrica. Tem que ter alguém lá na fábrica que faz gestão dessa obra. Começou? Cara, você precisa começar. Né? Então, essa gestão participativa é muito importante, né? Para a gente não deixar só na mão do fabricante, porque no final das contas, uma obra atrasada é um problema de todos, né? E eu acho que o segundo problema é compatibilidade de projeto. Então, entre as disciplinas. Entre as disciplinas, né? Então fica aquele lugar sem fazer, ou aquele improviso. Aquela mureta que não foi pensada. Aí começa o improviso. Exato. E é ali que vai dar problema. patologia, Ali que mora o problema. É ali que a Aldra vai voltar junto com o time da Aluparts para resolver. Olha, eu não posso não ser sincera aqui com você, mas eu gosto de uma situação aí não pensada na obra, de um imprevisto, porque afinal aquilo depois vai acabar dando alguma dor de cabeça e vai nos colocar de volta nessa obra. Espero que não seja nossa, né? Mas na verdade eu não tenho voltado muito nas obras da Brookfield para corrigir, mas mais para manter. Mais para manter. Um ativo ele tem uma vida útil. Exato. Né? Assim como essas especificações desses materiais escolhidos lá atrás, né? O famoso custo-benefício, qualidade, né? Exatamente. Até eu queria te perguntar, você acha que as construtoras, elas têm visto as esquadrias como um investimento ou elas deixam aquele item para redução de custos? Você acha que ele é o sacrificado? Eu acho que assim, os arquitetos automaticamente... não estão mais permitindo isso. Isso é tudo muito valorizado. Você vai pensar num prédio comercial, a fachada é a fachada. É arrojada. É a fachada. Elas não são mais simples linhas de engenheiro. Tenta economizar na estrutura, mas na fachada, óbvio, você vai tentar fazer o mais adequado para aquilo, né? Você não precisa rasgar dinheiro, né, para entregar aquilo que o arquiteto precisa. Mas até nos residenciais hoje, se você comparar projetos residenciais de 15 anos atrás e agora, as fachadas estão muito mais trabalhadas. Muito mais, né? Você não via um pedacinho de pele de vidro numa fachada. Esses dias eu estava andando na Vila Madalena, lá tem a Ideias Arvos, que dominou a Vila Madalena. Não tem um prédio normal lá. São prédios residenciais, não são muito altos, todos com uma arquitetura incrível. A Ideias Arvos, ela criou a identidade visual. Você vê um negócio arrojado, uma fachada realmente diferente. Quando você vai buscar, são empreendimentos deles. É verdade. E assim, às vezes você tem, nesses prédios residenciais, um trecho de uma fachada mais trabalhada, que às vezes você também precisa ter uma empresa boa ali. Boa, com certeza. Para fazer aquilo, né? Porque é um trabalho técnico. Então é aquele serviço que eu comentei também, é um serviço pequeno, mais técnico, de difícil acesso, de difícil construtibilidade, que você precisa acertar também na sua contratação, né? Então, você precisa... tá vendo? A gente tá falando muito você não tem oportunidade de errar, hein, Fábio? Planejamento, é tudo no antes. O depois é só consequência, É só consequência, então, causa e consequência. E realmente, Fábio, você não tem oportunidade de erro, né? Não,
Se o erro para nós custa caro, imagina para um player com essa uma força. fachada infiltrando é um caos pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Legal. Uma muito fachada cuidado. infiltrando. Ele gosta, né? Eu gosto. Olha, não posso negar. E me fala, na sua experiência, onde que ocorrem geralmente os desperdícios das esquadrias? Você que está vivenciando isso. Muitos. Uma coisa boba, mas talvez não seja um desperdício num percentual grande, mas medidas erradas tomadas na obra. Parece que é uma... Nossa, aferição dimensional. Aferição, né? Então, acontece. Quer dizer, o caixilho entra lá, não deu certo, aquele caixilho... Então... realmente isso acontece. É real. Acontece, é real. E aí é prazo e custo. Prazo e custo. O custo é para o fornecedor. E o prazo para vocês. É para quem está no trabalho. Projetos mal compatibilizados, que eu já comentei. Outra coisa, manuseio e armazenamento, principalmente dos vidros na obra. A hora que você instala, você não enxerga nada, tá tudo lindo. É aquela lasquinha de 2 milímetros que aconteceu ou no manuseio, ou no transporte, no descarregamento, içamentos. Que aí quando vai aparecer isso, depois de um ano e meio, essa fissura abriu. Né? Abriu. Por muitas vezes, os vidros de shadow box, ninguém faz uma inspeção. Então, vai enxergar que aquele vidro tem uma fissura nele ali. A hora que você vai fazer a primeira descida de limpeza da fachada quando o prédio está operacional, aí depois começa uma discussão, não, mas não fui eu que... Não, mas eu te entreguei vidro assim. No vidro não tem garantia, eu entreguei sem ruptura. Então assim, receba o vidro. Né? Inclusive, as empresas de esquadrias façam esse mapeamento e entregue. Até depois para elas, tá aqui, não tem... Achei 10 vidros trocados, eu vou trocar o resto... Né? É mais fácil trocar na época de obra do que depois num pós-obra, imagina. Mas é bom que tem muito consultor de vidro especializado que ele já, né, você bate o olho e já sabe se é uma batida ou é um problema do vidro. O estudo né? da fractologia, você consegue perceber se é uma ruptura por estresse térmico, por uma ruptura mecânica, por uma batida de borda... muitas vezes ocorre o corte em obra. O vidro foi maior, eles fazem algum tipo de adequação dimensional naquela peça. Daí o vidro fica com micro fissuras nas bordas, que visualmente, a olho nu ali, você não percebe. Mas à medida que esse vidro é instalado, ele vai trabalhando. Aí você fala, não, mas isso é representativo? Sim. Já vi chegar a 10% de vidro quebrado um ano depois de uma obra pronta. E a logística para a substituição desses vidros? A gente está falando de equipamento, toda uma operação. É o estresse você já tem um locatário lá dentro, né? Ele convivendo com aquilo. Mas esse vidro demora 2 meses para chegar. Mas como demora 2 meses para chegar? Então, assim, uma avalanche de problema, né? Como que a Brookfield tem equilibrado essa questão de custo e qualidade? Porque a gente sabe, né? As construtoras... O pessoal que faz toda a gestão está sempre buscando a redução dos custos, só que você não pode reduzir qualidade. Como que vocês têm conseguido equilibrar isso? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei, é o pensamento a longo prazo. A longo prazo. Você está pensando na gestão. É isso. Mas vocês têm fortemente, então, isso... Sim, você percebe claramente a diferença de um empreendimento que foi feito, desenvolvido. Pensado no custo? Pensado que essa empresa ia continuar com ele, operacionalmente, e aquela empresa que vende. Existe uma diferença grande, porque o mindset, a chavinha que você muda, fala, não, isso aqui é o que a gente já falou da manutenção, então é sinônimo de pensar em longo prazo. Pensar a longo prazo, que só quem tem aí, quem faz a gestão dos ativos imobiliários... Acho que consegue... É um aprendizado, tá? Eu sempre trabalhei em empresas do mercado imobiliário que o início, meio e fim. Acabava a obra, vendia tudo, né? Então, é pensar diferente, Não...
Foi um aprendizado importante para minha Legal. carreira. E que bom, Fábio, que você tem algumas propostas da Luparts na sua mesa, porque agora, quando você for avaliar entre a Luparts e os meus concorrentes, você vai pensar nessa questão da gestão a longo prazo, vai pensar, olha, vamos contratar por qualidade, por Não custo-benefício. vale negociar aqui, hein? Olha só. Então você pensa bem aí na hora que você for avaliar minhas propostas. Não é, pessoal? Escrevam aqui, ó. Fábio tem que avaliar, Já pensar. fizemos muitas coisas juntas. Já, com certeza. Não, a gente está sempre colaborando com a Brookfield e a Brookfield nos recomendando. Vira e mexe, vem aí alguma coisa que vocês acabaram nos recomendando. Muito obrigada, pode continuar. Com certeza. E essa questão da presença dos consultores de esquadrias, eu não me lembro aí de ter passado por um prédio de vocês, que vocês não tiveram feito, não tiveram o apoio dos consultores. Isso é inegociável para vocês. Sim. Não pode existir a soberba no momento de qualquer decisão, seja técnica ou qualquer outra. Nós envolvemos todo mundo que a gente poderia envolver. Né? Então, é sempre essa pergunta que a gente tem que se fazer. Uma vez, num problema que a gente não conseguia resolver num prédio, eu chamei 2 consultores e falei, vamos debater aqui, né? Porque acho que a gente tá precisando de ideias aqui. Não é um problema nem seu, aqui é oxigenar, fazer um brainstorm pra gente tentar resolver. E isso, né? E é importante isso. Você sabe que muitos anos atrás teve uma situação assim. Quem está nos ouvindo conhece aqui os grandes consultores de esquadrias, mas eu lembro que estava pela construtora, o Igor Alvim, pela incorporadora, o Crescenso, coisa do tipo. E cada um tinha uma opinião sobre determinado assunto, tinha uma avaliação. Eles contrataram um terceiro consultor, na época foi meu pai, para chegar num consenso, exatamente. E o meu pai deu razão para os dois, falou, os dois estão certos. Daí, na verdade, acabou criando uma outra confusão, porque o meu pai validou os dois estavam certos, e agora? A gente segue quem? O primeiro, o segundo ou o terceiro? É tentar tirar o ego, né, da mesa, exato. Né? Então, não é fácil, mas todos esses que você citou aí trabalham muito bem dessa forma. Eu acho que tirou o ego da mesa, vamos resolver com um propósito, a coisa caminha bem. Não é um campeonato de engenharia. Não é. Não pode ser, né? E muito bem. Essa questão, então, a gente está falando em termos de inovações. Então, a Brookfield deixa claro para a gente que vocês pensam na qualidade, vocês pensam na gestão das edificações a longo prazo. E com relação às inovações, como que a Brookfield tem se posicionado no mercado quanto a isso? Talvez eu vou falar aqui 3 coisas, assim. Uma, que eu comentei no começo, que é as esquadrias de alto desempenho térmico serem acessíveis, se tornarem mais acessíveis. Como é fora do Brasil? Como é fora do na Brasil, Europa, porque hoje a gente vai principalmente. fazer um prédio comercial, para não ser repetitivo, a gente consegue colocar ali, especificar uma boa esquadria, um bom vidro, né? Especificações ligadas à descarbonização. Então, a gente reduzir mais e mais a emissão de CO2. Vocês levam isso a sério, Temos principalmente que levar. quando o fabricante está engajado nisso. Sim. Então, Legal. O fabricante, a avaliação do sistema, Uhum. né? E assim, uma coisa que já está sendo estudada lá fora, assim, são fachadas que hoje você faz uma especificação térmica, por exemplo, essa fachada aqui, vou usar essa especificação de vidro, né? Existem vidros Eletrofotocrômicos. Que ele vai mudando de coloração, Então, isso não é amplamente usado no mundo ainda, mas é um começo. Isso vai trazer o quê? Eficiência energética. Né? Com uma especificação que vai flutuando de acordo com a necessidade térmica do momento que você está naquele ambiente. Né? Então, eu acho que se pensar em inovação, eu acho que é muito isso. A gente estudou para um retrofit
esse que você participou da concorrência, colocar painéis fotovoltaicos também, Na cobertura, na vertical, na própria vertical, na fachada. sobre o ACM. Na verdade, é o ACM, né? Ah, você colocar, entendi. Dispositivos Então, fotovoltaicos na placa. Então é uma placa que já vem pré-fabricada, monta, e quem olha de fora vai achar que é uma ACM. Então essa Interessante. tecnologia, ela já Já tá no radar de vocês? tá no radar, óbvio, ainda é uma crescente, mas assim, tá aí, né? Óbvio que no começo o custo, né, pela demanda ainda é alto para você conseguir viabilizar, mas a gente tem que fomentar isso. Com né? A gente tem que certeza. fomentar, e eu acho que a gente, principalmente, tem um papel de começar a fazer isso, de chamar essas empresas para conversar, para a mesa, para trabalhar isso. Então, acho que inovação e esperança para o futuro é muito isso. Então, E vocês sempre estão à frente, né? Eu entendo que o mercado espera isso mesmo de vocês, que vocês encabecem aí toda uma mudança de mindset, de construir mesmo. Então, construir com tecnologia, com inovação, com qualidade. porque, na verdade, a cadeia de fornecedor, ela fala assim, o que você precisa? Eu preciso disso. Você só está olhando esse custo que você precisa desse produto aqui, tá bom, eu vou te entregar nesse custo. Se você não está exigindo algo a mais, você não está subindo o sarrafo, você não está falando de ESG, não está falando de nada disso, o mercado vai continuar Você é mais ali. um. Porque se a empresa esquadrilha ela começar a ir para um outro, ela não vai ter mercado. Então, Exato. sim, acho que a gente que tem que puxar muito, mas a gente não é ninguém sem a cadeia toda. Com certeza. Então, assim, é uma cadeia trabalhando, todos. O fabricante do O parafuso. projetista, o consultor, os fornecedores de insumos, os consultores Sim, e as empresas de manutenção. exatamente. Afinal, a gente precisa cuidar delas. Mas, Fábio, para a gente é uma grande honra ter você aqui conosco compartilhando essa sua experiência. Afinal, você é quem constrói, né? É quem decide, é quem contrata, é quem faz aí a gestão desses grandes ativos e sempre são empreendimentos de alta qualidade, de alto desempenho que chamam a atenção. São no final das contas, são os empreendimentos que gritam os olhos, que chamam a atenção. E a gente realmente quer entender como que funciona essa dinâmica, né? Como para mim, por exemplo, prestadora de serviços de manutenção, é muito importante ser uma parceira de vocês. Poder colaborar nos seus projetos, poder cuidar das suas edificações. Então, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos escutando. Para ser, de fato, esse parceiro que você confia, que você conta, que você tá junto, que você liga aí quando tem qualquer dificuldade, porque, gente, ele me liga quando ele tem alguma dificuldade. Falou em esquadria com problema, em prédio com as fachadas danadas, ele liga para a Audrey. Fala pro pessoal, como que esse... Não venda produto, venda solução, desempenho e confiança. Exato. Parece simples, mas a hora que você vai descendo isso e trabalhando na sua cadeia como um todo, na sua empresa, vai ser diferente. Vai ser diferente. É isso que você espera. É isso. Eu falo pro meu time que tá à frente da concorrência. Compre confiança e faça uma equalização técnica adequada. A negociação no final, ela quase às vezes nem existe. Por todo esse trabalho que você fez aqui, ela vai sair automaticamente, né? Então esse é acho que um recado... Nossa, um recado não. Quem sou eu para dar recado? Mas era uma sugestão de pensamento de empresa. Exato. Para vender mais que um produto. Vender mais. Vender, de fato, uma solução e que ela seja duradoura. Porque esquadria de qualidade é aquela que atende norma, é aquela que entrega desempenho e que dura. Sim, que dura. Ao longo do tempo. É isso aí. É isso. Pessoal, fica aqui o meu muito obrigada, Fábio, pela sua presença, por tudo que você pôde compartilhar com a gente. Para quem quer te conhecer um pouco mais, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Brookfield, fale para o pessoal onde que eles podem te encontrar,
como que funciona. Redes sociais ele não tem, quem estiver procurando ele, esqueçam. Eu vou compartilhar aqui nosso momento aqui no LinkedIn. Estamos abertos, nós precisamos oxigenar nossas cabeças. A gente gosta de conversar. Um outro propósito só para voltar das empresas, sejam inovadoras com propósito. Inovadoras. Não para o marketing, não, sou uma empresa inovadora. Não, com propósito, lá na essência, no todo, no automático, né? Então, tô aberto aí obviamente, para aprender aí com todos vocês da cadeia. É sempre um prazer e obrigado mais uma vez por esse bate-papo. A honra é Parabéns toda nossa. pela ação, pelo podcast, por todas as conversas, são sempre muito enriquecedoras. Parabéns. Esse é o nosso intuito, é levar a informação para o nosso cliente, que a gente percebe isso, eles estão ávidos, que nem eu trabalho muito para condomínios, para gestores prediais, condominiais, para síndicos. E eles querem se capacitar para cuidar melhor das edificações, para ter melhores resultados nas suas gestões. E nada melhor do que a gente trazer aqui quem constrói e quem constrói muito bem. E que, acima de tudo, além de construir, é exemplo na gestão de tudo que foi construído. Parabéns, Fábio. Você sabe, eu sou sua fã. E é isso. Parabéns para todo o nosso time, né? A Brookfield é um time, pessoas comprometidas. Não tem empresa sem pessoas. Não. São essenciais, a gente tem que trabalhar muito nelas, valorizar, tentar sempre reter os melhores. É isso. E é isso que vai construir uma empresa de longa vida. Mas e se algo der errado nessa sua gestão, se esquadria der problema, você já sabe quem você vai ligar. Pode deixar. A gente está aí pronto para resolver. Pessoal, muito obrigada para quem chegou até aqui. Se você ainda não segue a Alloparts, por favor, siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, temos um canal no YouTube e a gente se vê em próximo episódio do Alloparts Podcast. Obrigada, pessoal. Obrigado.